Quero falar aqui sobre a questão da sentença proferida no último dia 17 desse mês, em que o juiz de Arcos proferiu sentença, e ela foi publicada no dia 21, na segunda-feira. Trata-se daquela permuta de um terreno que o então prefeito, que hoje o prefeito era naquela época, Claudinei José de Mello, com o vereador Vilmar, no Criolo, e que a Câmara Municipal aprovou essa permuta. Houve uma denúncia na época, e esse processo se arrastou até o dia 21. 10 anos depois, 10 anos depois, saiu a sentença em primeira instância. É bom a gente frisar que essa decisão, a sentença do juiz de Arcos. Cabe recurso na segunda instância, cabe recurso do Supremo Tribunal Federal, então isso aqui vai levar tempo. Vai levar, se bobear, isso aqui até prescreve. Por causa que a Justiça do Brasil, todo mundo sabe da demora que a quantidade de recursos que é. Antes de ler isso aqui, deixa eu conferir meu WhatsApp aqui, eu mandei uma mensagem para o prefeito Claudinei José de Mello, né? Deixa eu ler aqui a mensagem que eu mandei para ele, que a gente sempre procura ouvir todos os lados, né? Diz aqui, ó: bom dia, senhor prefeito. Sobre a sentença proferida, imagem acima, dei um recorte para ele, pelo juiz de Arcos, no último dia 17 de junho, o senhor deseja se manifestar? Até o momento ele não mandou, sinal que não tem interesse de falar conosco e não tem interesse de falar sobre o assunto. Então diz aqui a publicação da comarca de Arcos. Autor, Ministério Público do Estado de Minas Gerais, réu, município de Arcos e outros. Julgo parcialmente procedentes os pedidos com base... Eu vou pular os artigos aqui, gente, porque é artigo demais, inciso, é artigo 487 do Código de Processo Civil, apenas para condenar o réu, Claudinei, ao disposto no artigo 11, no artigo 12, inciso 13, da Lei 8.042/1992. A. Condenam o réu, Claudinei José de Mello, a perda de qualquer função pública exercida no momento do trânsito em julgado dessa sentença. Suspensão dos direitos políticos por 5 anos. Pagamento de multa civil no importe de 10 vezes o subsídio em vigor no dia que a permuta dos imóveis foi votada na Câmara Municipal. D. Proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, ou indiretamente ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 3 anos. Deixe de resolver o mérito em relação ao município de Arcos, em razão da perda do interesse de agir superveniente, por força do artigo tal, em relação de Océlio, também deixe de resolver o mérito. Condena o réu ao pagamento das custas processuais, suspenso a exigibilidade, defiro gratuidade. Aí ele cita o nome dos advogados aqui, então é decisão em primeira instância do juiz de Arcos, a perda de qualquer função pública exercida no momento, no caso, o mandato de prefeito, no trânsito em julgado dessa sentença. Suspensão dos direitos públicos por 5 anos e pagamento de multa no importe de 10 vezes ao valor da negociação na época aprovado pela Câmara. Então essa é a decisão, volto a dizer, cabe recurso. Vamos ver agora no que vai transcorrer daqui para frente. Tentamos falar com o prefeito, dar a oportunidade de se manifestar, ele não quis falar conosco, ele mais uma vez ignorou as perguntas que a gente faz a ele, né? Eu tenho por obrigação de ouvir todos os lados. Se ele não quer falar, é um direito dele e ninguém irá obrigá-lo, pelo menos eu não irei obrigá-lo. Se quiser falar, bem, se não quiser, problema dele. Então tá aí, então, sentença cassando o mandato do prefeito em primeira instância, aplicando multa e tornando ele inelegível por 5 anos em qualquer atividade pública. Essa é a notícia quente, Marcão, que a gente traz nessa manhã de sexta-feira. Prefeito Baiano, o município de Arcos, juntamente, né, a Câmara de Vereadores, no mandato de 2011, foi processado devido à troca de um terreno efetuada entre o município e um vereador. É autor desse processo o Ministério Público
e responde por esse processo o senhor, que à época era prefeito, e todos os vereadores daquele mandato. Em virtude disso, desse processo, o juiz da segunda vara civil, o doutor Tiago, ele julgou procedente em parte esse processo, e após transitada e julgada essa sentença, ou seja, após serem esgotados todos os tipos de recursos, o senhor, enquanto prefeito àquela época, se realmente for mantida a condenação do juiz da segunda vara civil, o doutor Tiago, aqui em Arcos, o senhor poderá perder o seu mandato e também todos os seus direitos políticos, como, por exemplo, ficar inelegível durante 8 anos. Essa sentença é uma sentença nova, é uma sentença que saiu agora nessa semana, então eu gostaria, né, que o senhor tem a dizer a respeito disso, né, dessa sentença que saiu essa semana. Sim, olha, essa sentença, né, eu tenho conhecimento dela pela imprensa, do jeito que você também deve ter tido. Essa comunicação, ela vai ser feita, né, aos nossos advogados nesse processo, que tão logo receba a decisão tomada aqui em primeira instância, vai recorrer da decisão. É bom que se diga, é bom que fique claro, essa é uma sentença de primeira instância, cabe recursos. Esse fato já perdeu até o objeto, porque o terreno do município está com o município, o terreno que era da outra parte está com ele, desimpedido, não está impedido de se vender, né, ou a outra parte, né, de tomar o rumo que quiser do terreno deles, e também o município está com o terreno totalmente livre. Então nós estamos assim muito tranquilos quanto a isso, né? Outras condenações que nós tivemos em primeira instância, em segunda instância, foram anuladas. Nós conseguimos êxitos, né? Em segunda instância e última instância, tipo um caso das mochilinhas. De repente o prefeito, né, em Arcos, só ia para a escola aquelas de uniforme, aquelas crianças em que os pais tinham condição de comprar uniformes. Eram poucas. Nós estabelecemos a política pública de dar uniformes, e progressivamente uniformes, depois acrescentamos a mochila. Isso foi objeto de uma ação que me custou 1 ano e meio de mandato. A hora que chegou lá em Brasília, nós ganhamos, né, por unanimidade, e outras decisões também já foram reformadas. Então, tão logo os advogados sejam notificados, conheçam o teor da sentença, eles vão, né, contrapor a isso, fazer o recurso, e eu estou muito tranquilo, a cidade de Arcos pode ficar tranquila, que não vai acontecer nada de diferente. Hoje eu estou, né, na prefeitura, segunda-feira vou estar lá, se Deus quiser, até 2024, para fazer tudo aquilo que está no nosso coração e tudo aquilo que nós comprometemos, né, e que a população espera de nós, o nosso melhor. Muito bem. Ô Gilberto, na sexta-feira eu recebi um print de uma sentença em que a pessoa que passou dava a notícia de que o prefeito de Arcos, Claudemir Zé de Mello, teria sido condenado por um dos processos que ele responde. E eu fui induzido ao erro, induzido 2 vezes ao erro. Pela pessoa que me mandou, e eu peguei para poder tirar, para ter certeza, né, da informação, fui até o processo do Tribunal de Justiça, digitei lá, comarca 042, Arcos, aí coloquei o nome das partes, Claudemir Zé de Mello, e apareceu os processos que ele responde na Justiça. Eu cliquei mostrar todos os processos, para comparar o que eu tinha recebido, que de repente alguém montou isso e me induziu ao erro. Eu fiz a pesquisa e um dos processos que ele responde está lá, o juiz, a sentença do juiz, dando como parcial julgo procedente
em partes o processo. E lá embaixo tinha uma publicação, e essa consulta em nome de Claudenir Zé de Mello. Quando eu fui clicar lá na publicação, foi mostrado essa sentença. Imediatamente, mandei um WhatsApp para o prefeito, né, porque eu tenho o WhatsApp dele. Ele não é de responder as coisas que eu pergunto, mas o WhatsApp dele está ativo porque ele me manda as coisas, né? Então, aquilo que é do interesse dele, ele me manda. Então, sempre mando as coisas para ele, com o objetivo de ouvir os dois lados. Infelizmente, ele não me respondeu, né, sobre essa pergunta que eu fiz para ele, está gravado no meu WhatsApp. Inclusive, posso até dizer que o horário que eu mandei para ele, porque eu deixei para falar no final do programa. E eu mandei para ele no mesmo dia para saber o que ele falava sobre isso. Foi às 6h41 da sexta-feira, antes de eu vir para a rádio. Recebi essa notícia por volta de 6 e pouquinho. Imediatamente eu quis saber dele se era verdade ou não. Infelizmente, ele não me respondeu. E acabou que nessa publicação fala da condenação de um réu, mas não cita o nome do réu. Não fala qual o réu. Aliás, nesse processo são vários réus. É a Câmara que votou a permuta, a troca de um terreno na cidade por um terreno na roça, mais o chefe do Executivo. Então, lá na sentença do juiz, eu não falo o nome do réu, o que foi publicado. Eu quis saber do prefeito, se era isso, ele não me respondeu, e eu vim e trouxe a informação aqui, como se fosse o Claudenir Zé de Mello. Então, eu quero aqui, não tem vergonha nenhuma, né? Tenho humildade suficiente para poder pedir desculpa aos meus ouvintes, as pessoas que confiam no meu trabalho, no trabalho jornalístico da Rádio Cidade, que a informação que eu trouxe não foi de má fé, tanto é que as pessoas ficaram sabendo que o Vilmar, que foi o único condenado nessa ação de improbidade administrativa, no final do dia, na parte da tarde, onde a Justiça liberou para o OAB, os advogados foram lá e constataram que foi o Vilmar. Então não foi nada de má fé. Eu peço desculpas aqui aos ouvintes, uma informação que eu trouxe. Se o prefeito tivesse me respondido no momento, às 6h41, quando mandei para ele, certamente eu não teria levado ao ar. Então fica aqui o meu reconhecimento e peço desculpa aos ouvintes, que é uma coisa que não foi de nenhum teor maldoso. O que for para elogiar, eu vou elogiar. O que tiver que cobrar e criticar, farei da mesma maneira, mas eu procuro não ser injusto com ninguém. Sempre tenho o zelo de ouvir os dois lados. Infelizmente, né, tem algumas pessoas que não gostam de responder às nossas indagações e aí induz a cometer um equívoco como esse. Mas fica aqui as minhas desculpas aos ouvintes, e também ao próprio prefeito, que o nome dele foi mencionado, mas que não houve má fé da minha parte. A vida segue, desejo boa sorte aí.